Toda era de crise produz seus mitos. Quando instituições perdem credibilidade, quando a política parece distante da vida comum, surge o líder que promete restaurar a ordem, punir os culpados e salvar a nação. Esta tautologia da história não apenas se manifestou em outros países como Itália e Alemanha, mas aqui no Brasil ela é circular. Na psicologia coletiva, esse fenômeno já foi estudado por pensadores como Gustave Le Bon e Sigmund Freud. As multidões, dizia Le Bon, não pensam como indivíduos isolados. Elas se movem por emoção, identificação e esperança. O líder deixa de ser apenas um político. Ele se transforma em símbolo, em promessa, em mito. Aqui no Brasil do século XXI, esse fenômeno teve um nome: Jair Messias Bolsonaro. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Ative o sino para receber notificações. É muito importante que você compartilhe este conteúdo. Deixa aqui nos comentários se você também foi iludido, enganado, persuadido a acreditar no mito Bolsonaro. Deixando seu like, você irá ajudar o nosso trabalho. Querendo se tornar membro do nosso canal, você contribuirá muito mais para que possamos desidiotizar este país e combater as narrativas populistas autoritárias. O futuro presidente nasce em 1955, na cidade de Campinas, interior paulista. Filho de uma família comum, sua trajetória inicial parecia seguir um caminho típico da classe média brasileira. A escolha pela carreira militar o leva à Academia Militar das Agulhas Negras, uma instituição mais prestigiada do Exército. Ali ele se forma oficial. Mas a carreira militar não seria marcada por glórias heróicas. Pelo contrário, na década de 1980, Bolsonaro se torna conhecido por criticar publicamente salários das Forças Armadas. O episódio ganha uma repercussão nacional quando surge a acusação de que ele teria participado de um plano para instalar explosivos em quartéis como forma de protesto. O caso é julgado pelo Superior Tribunal Militar. Embora absolvido, o episódio marca profundamente sua trajetória. Antes de ser um líder político, Bolsonaro já era um personagem controverso. De deputado de baixo clero a um presidente da República. Em 1991, Bolsonaro chega ao Congresso Nacional como deputado federal. Durante 3 décadas, ele ocuparia um lugar peculiar na política brasileira. Ele não era um líder partidário, não comandava grandes comissões, raramente participava das decisões centrais. Ele era conhecido pelos seus próprios pares como deputado de baixo clero. Porque ele pertencia ao que aqui no Brasil chamam o baixo clero. Ele era chamado justamente de um outsider. Mas havia algo que o tornava diferente: a capacidade de gerar polêmica. Não há presidente da República que consiga bem governar esse país com um Congresso que age com conivência com o próprio Poder Executivo. Até que ponto um parlamentar pode falar o que quer? Ô, deputado, o senhor vê que democracia é uma coisa tão boa que dá até espaço para o senhor propor uma volta à ditadura, né? Exatamente. Bolsonaro nunca sofreu consequências. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. De criar o caos onde havia ordem. Suas declarações frequentemente chocavam a opinião pública. Um dos episódios mais famosos ocorreu em confronto com a deputada Maria do Rosário, quando declarações agressivas geraram repercussão nacional. Ao mesmo tempo, Bolsonaro se apresentava como um defensor da ditadura militar, criticando políticas de direitos humanos, homenageando e celebrando torturadores. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Enquanto muitos políticos buscavam moderação, Bolsonaro apostava no confronto. Eu quero convidar a você que chegou até aqui e está comigo na introdução deste mini documentário sobre Bolsonaro. Eu gostaria de convidar a você a contribuir para que o meu canal cresça, se desenvolva e que meus conteúdos cheguem a mais pessoas. Para isso, eu não peço a sua contribuição financeira de forma direta. Eu deixarei aqui
no link da descrição deste vídeo um e-book exclusivo, O Fascismo Tropical. Trata de todas as minhas análises, reflexões e críticas sobre Jair Bolsonaro, desde o início controverso de sua militância política até a presidência da República e direto para a Buda. Por apenas R$ 5,00 você terá acesso a este e-book de 178 páginas. Para você me ajudar na tua cidade, teu bairro e no teu estado, combater todas as narrativas controversas, imorais, pseudo-conservadoras da extrema-direita sentada sobre a figura de Jair Bolsonaro. Havia muitas contradições curiosas em Bolsonaro. Apesar do discurso feroz contra o comunismo, ele votou favorável à indicação de figuras da esquerda, como Aldo Rebelo e José Genuíno. Eu peço até mesmo que seja o nome de José Genuíno, uma pessoa que eu não tenho muita amizade com ele, mas reconheço a competência dele. Eu não seria oposição ao José Genuíno sem minha defesa, como não seria ao Aldo Rebelo. Não para ocuparem qualquer cargo, mas o Ministério da Defesa Nacional. Essas ambiguidades raramente ganhavam destaques, porque naquele momento Bolsonaro ainda era apenas um deputado entre centenas. A crise do sistema político. É no cenário de 2013 que tudo muda drasticamente. Escândalos de corrupção envolvendo o PT e diversos partidos da base, aliada e até oposição. As ruas do Brasil explodem em protesto. Evento que ficou conhecido como Brazilian Protest. Revelou um país profundamente insatisfeito com a política tradicional. Corrupção, crise econômica e desconfiança nas instituições criaram um terreno fértil para líderes antissistemas aproveitarem a oportunidade de chegarem ao poder. Pouco depois, a Operation Care Watch mergulharia a política brasileira em uma tempestade de escândalos. O sentimento de revolta cresce. Nesse ambiente, Bolsonaro encontra sua grande oportunidade. Seu discurso simplificava a política e o confronto moral. De um lado, o mal, os petistas, o comunismo, o marxismo. Daqui a pouco falar que é um direito dos pedófilos, não serem molestados quando estiverem fazendo seus atos. Não tem nada diferente. Maioria é uma coisa, minoria é outra. Minoria tem que se calar, circunvar a maioria. Acabou. Cultural, representado pela figura de toda a esquerda brasileira e até do centrão. Do outro, a redenção nacional, o mito salvador, diante de um fantasma criado por um guru chamado Olavo de Carvalho. Os principais alvos do seu discurso eram os líderes do Partido dos Trabalhadores, como Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Aí, neste momento caótico, catastrófico, de perda de pertencimento e sentimento do povo brasileiro, começa a psicologia das massas e as formas de ação. A fabricação do mito. Se a crise abriu espaço para um novo líder, as redes sociais forneceram o palco. WhatsApp, Facebook, YouTube, Telegram, Twitter se tornaram armas políticas, utilizadas sob um discurso de liberdade de expressão irrestrita para criações de fake news e até retratação aos adversários. Comunicação direta com as massas, sem intermediários, sem filtros, cortes, engajamentos, financiamentos orgânicos. Tudo isto acontecia com o objetivo exclusivo de enaltecer a figura de um mito que está surgindo. Ao mesmo tempo, uma construção de uma imagem simbólica. O defensor da família, o patriota, o inimigo do sistema. Esta imagem atinge o auge após o episódio de uma fakeada conhecido como tentativa de assassinato durante uma campanha eleitoral. O Lula já havia sido preso através de um esquema armado pelo juiz Sérgio Moro. Episódio este conhecido inclusive como gol de mão feito pelo juiz para tirar Lula da corrida. Caso que foi inclusive defendido até mesmo pelo seu maior adversário político de todos os tempos, Eduardo Cunha. Mas o Lula foi preso injustamente, ilegalmente e foi afastado com gol de mão da eleição de 2018. Eu não tenho o menor pudor de falar isso, mesmo sendo adversário do PT. Na política, poucos eventos têm tanto poder simbólico quanto o martírio. Joyce Halseman abriu a boca e confessou
que tudo não passava de uma trama. Na volta a gente entrou no carro e ele olhou pra mim assim, eu falei, você tem que tomar cuidado, muita gente, tem a questão de segurança. Aí ele falou assim, se eu tomasse uma facada, ganhava a eleição. Bolsonaro havia planejado tudo. Em 2018, o mito, com a sua construção narrativa, conseguiu chegar à presidência da República. Só que o poder traz responsabilidade e as contradições começam a aparecer. No governo, Bolsonaro prometia romper com a velha política, mas rapidamente surgiram conflitos. Acusações de interferência em órgãos de investigação, como a própria ABIN, Polícia Federal. Então veja, vamos colocar assim, hoje a situação é pior do que tá o Lula solto, que já é muito ruim. Hoje não tem ninguém no Brasil está sendo investigado e preso por grande corrupção. Tenho um grande respeito pela Polícia Federal, sim, mas essa é a Polícia Federal, tá? Esse é o resultado das nomeações que o presidente fez, quantos superintendentes que eles afastaram, que estavam fazendo o trabalho deles, qual é a situação hoje do Ministério Público Federal em decorrência do procurador-geral que ele nomeou. Começaram a levantar questionamentos sobre o uso das instituições. Houve também críticas a indicações controversas para cargos importantes, como, por exemplo, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o ministro do Supremo, Cássio Nunes Marques. Ao mesmo tempo, antigos aliados rompiam com o governo, entre eles Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, Gustavo Bebiano. O movimento Brasil Livre, conhecido como MBL, importante na mobilização eleitoral pró-Bolsonaro, também começa a se afastar do mito inventado. É na pandemia o momento da verdade. E tem que voltar à normalidade. Tem mais de 300 mortes. Quantas mortes o senhor acha? Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Em 2020, o mundo enfrenta a pandemia Covid-19. No Brasil, a crise se torna também política. Bolsonaro adota uma postura que muitos classificaram como negacionista. Frases como, e daí, eu não sou coveiro, vai pedir vacina à sua mãe, entre outras, geraram indignação. Esta vacina comunista, eu não vou comprar, não. Enquanto hospitais enfrentavam colapsos, imagens do presidente provocavam críticas que deixavam o povo revoltado. Até mesmo os seus próprios aliados, como o senador Olímpio. Investigações sobre negociações de vacina, incluindo o caso Covaxin, ampliaram a crise. Os seus próprios aliados, revoltados, abriram a boca do parlamento para denunciarem esta corrupção. Escândalos, o desgaste. Outras denúncias começaram a surgir. Um dos casos mais emblemáticos envolve o Ministério da Educação e suspeitas de favorecimento a pastores ligados ao então ministro Milton Ribeiro e ao pastor Gilmar Santos. Eles podem até não concordarem quanto à Bíblia e à teologia, são de igrejas diferentes, mas se uniram, chefiados por Bolsonaro, para roubarem o MEC em Barras de Ouro. Mas esta não foi a única denúncia. Outras continuam a aparecer. Surgem reportagens sobre a aquisição de imóveis pagos em dinheiro vivo. Investigações sobre presentes recebidos por autoridades estrangeiras, no chamado caso das joias sauditas. O governo entra em um ciclo de desgaste, a derrota e a radicalização. Em 2022, Bolsonaro, que já desde deputado sonhava com o golpe. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. Enfrenta Luiz Inácio Lula da Silva, agora não mais preso, mas um homem teve todos os processos anulados devido toda a cúpula construída, arquitetada, organizada, chefiada pelo juiz Sérgio Moro. Mas o Lula foi preso injustamente, ilegalmente e foi afastado com gol de mão da eleição de 2018. O Moro, que então era o herói salvador, ele também se torna inimigo de Bolsonaro. Isto mesmo, pois agora ele tem um inimigo em comum e eles precisam se unir. Moro, que havia denunciado todos os tipos de interferência e práticas diretas de Bolsonaro na ABIN e na Polícia Federal, interferindo até nas ações do próprio ministro, começa agora
a abrir a boca e a denunciar o Bolsonaro. Desconstruir o mito da família tradicional anticorrupção. A eleição é uma das mais polarizadas da história da política brasileira. Não seria por menos, já estava previsto, diante de toda a crise e caos instaurado no Brasil. Diante de vários escândalos, mobilizações das massas, fechamentos de vias, cultos a pneus, invocações de extraterrestres, tudo que vocês possam imaginar. Houve até quem pegasse carona num para-choque de caminhão para visitar Olavo de Carvalho, que já tinha partido dessa para outra. A tensão então culmina nos ataques às instituições em Brasília, no episódio conhecido como 8 de janeiro. A queda do mito. A história dos líderes populistas costuma seguir um ciclo. Ascensão rápida, culto à personalidade, confronto às instituições e, frequentemente, declínio. Foi assim com o Hitler, foi assim com Mussolini e o Portugal de Salazar. A trajetória de Bolsonaro revela como um político marginal no Congresso conseguiu se transformar em um fenômeno de massas, mas também mostra como mitos políticos dependem de circunstâncias históricas para sobreviverem. Como escreveu Hannah Arendt, quando a política se transforma em espetáculo emocional, verdade deixa de ser critério. O mito mobilizou milhões, dividiu famílias, transformou a política em batalha moral, mas a história continua. E os mitos políticos, como todos os mitos, um dia precisam enfrentar a realidade. E a realidade enfrentada por Bolsonaro foram provas cabais que o levaram para Papudinha, que o levaram para trás das grades. O homem que desejou a morte de Lula e de Dilma agora clama por clemência. O homem que atacou direitos humanos mobiliza, mesmo de dentro da prisão, os seus capachos para defenderem melhores condições na prisão. Se você chegou até aqui, nesse mini documentário, nesta mini exposição, já é suficiente para você entender que todo mito é uma criação das elites e movido pela psicologia das massas. Eu conto com o seu apoio. O link do livro O Fascismo Tropical ficará aqui disponível para você ajudar a manter este canal e minha atividade. Se você quiser saber mais informações sobre mim, o link também da minha biografia e currículo Lattes ficará aqui na descrição. Convide outros amigos para conhecerem este canal. É muito importante para mim que você me ajude a levar este conteúdo a mais pessoas. Eu espero você em um próximo vídeo ou quem sabe em um novo encontro comigo aqui ao vivo. Até a próxima. Eu sou José Alessandro Neves, direto do município de Itaocara para todo o Brasil